Bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Quero pedir a você que pegue a sua Bíblia e venha ler comigo. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, do capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. É o assunto que eu vou abordar aqui neste momento, neste vídeo, para com nossos corações. Mas antes, deixa eu fechar a porta, que a porta está aberta, não é verdade? Agora sim, agora podemos prosseguir. Então, pega a sua Bíblia e vem ler comigo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Então, veja bem, o texto. Deixa eu dar uma olhadinha no texto para nós, não é verdade? Deixa eu dar uma olhadinha. Que diz assim, ó: Tu, porém, permanece daquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é o texto que eu vou estar lendo com vocês. Eu fiz aqui, ó. Enquanto eu vou lendo aqui, você pode ir acompanhando na tela. Eu vou colocando na tela para você. Tranquilo? Então, é o que nós vamos estar falando. É sobre tu permanece daquilo que aprendeste, desde que fosse inteirado. Então, veja bem. O que diz o texto que eu elaborei para nós estarmos lendo, né? Diz assim, ó: nesse texto, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que fosse inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Já Paulo continuava: em Cristo Jesus, nosso Senhor, ou Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo, ele começa a falar, né, de algo interessante, que diz o seguinte, quando ele fala assim, ó: aqui Paulo expõe a Timóteo a importância de permanecer na sã doutrina, naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. É de vital importância sabermos que tanto a sã doutrina como a perseverança na mesma estão unidas e são de extrema valia para a vida cristã ou do cristão. Não se pode advogar a sabedoria da sã doutrina se não vive aquilo que professa. Não tem como defender a sã doutrina se eu não vivo o que prego. Não tem como. Mas os rituais, para nossa infelicidade, é o que mais tem acontecido com algumas pessoas que se dizem até obreiro, diz que acredita em Cristo, mas nega a eficácia da doutrina, não é verdade? Vamos prosseguir aqui, ó. Continua olhando a tela, eu vou estar lendo aqui, ó. E o teste se estamos ou não sendo cristãos. É o teste. Se estamos sendo ou não cristãos. As Escrituras são a voz de Deus, e se somos ou não objeto das bênçãos ou maldição de Deus, pode ser experimentalmente determinado ao verificarmos se nós obedecemos, reverenciamos o que está escrito nas Escrituras ou não. Estar sem as Escrituras é estar sem Deus e sem esperança no mundo. Além disso, as Escrituras são o único e infalível registro de termos a vontade de Cristo. Então, as Escrituras é o único registro que temos, que é a palavra de Cristo. E aí nós encontramos alguém dizendo que nem tudo é pela palavra, né? Os dias que estão vivendo. Lá no profeta Daniel, no capítulo 7, né, e versículo 25, nós encontramos uma coisa interessante. Pegue sua Bíblia aí e venha ler comigo. Daniel 7 e 25. Profeta Daniel. Quando nós sabemos que o palco para o anticristo, né, está todo pronto. Ou seja, até quero dizer que um dia Deus vai fazer uma abordação sobre a nova era. E é o que eu vou ler com você aqui, ó.
baseado no que eu acabei de ler aqui com você, ó. 7:25. Proferirá palavra contra o Altíssimo e consumirá o santo do Altíssimo. O que é proferir palavra contra o Altíssimo? Uma vez que eu digo que nem tudo é pela palavra, eu estou dizendo que Deus errou, né? Que começa a blasfêmia, né? Consumirá o santo do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos. Esses obreiros atuais, uns obreiros que é feito a base da bigorna, vamos dizer assim, né? O comportamento deles. Cuida em mudar as coisas. Dizendo que é melhor para conquistar os jovens, conquistar a pessoa assim. E aí por diante. Os santos serão entregues na mão por um tempo e metade de um tempo. É porque as pessoas não juntam os textos da Bíblia. Aqui em 2 Tessalonicenses, né, quando o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, 2 Tessalônica, capítulo 2, em versículo 7, eu leio: pois o mistério, não é ministério não, o mistério da iniquidade já opera. Isso é Paulo falando. Somente há um que agora o detém até que seja posto fora. Ou seja, o mistério é algo oculto. Ou seja, é um espírito, né, operando de uma forma extraordinária, de maneira que deixa tudo, vamos dizer assim, a desejar, né? Vamos dizer assim. Ou seja, é a iniquidade chegando ao maior extremo. Então Paulo continua. Paulo já havia escrito a Timóteo, alertando do perigo de que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Sabemos que já vivemos nos últimos dias, pois esses começaram no tempo dos apóstolos e terminarão com a segunda vinda de Cristo. E por isso nos é imprescindível conhecermos todo o conselho de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 27. Conforme Paulo já havia dito aos anciãos de Éfeso. Então, quando Paulo estava dizendo aos anciãos de Éfeso, ele dizia, né, que viria tempos que seria muito trabalho, né? Ou seja, viria tempo que iria rodar do meio cristão mesmo, homens falando coisas arrogantes. Vamos prosseguir aqui, de olho na tela, né? Que diz assim que nós estamos, né, nos últimos dias. Paulo, então, ele sempre deixava uma palavra de que o homem, na sua mais bestialidade, porque Paulo sabia que os ensinamentos do Antigo Testamento é importante para a gente, não é verdade? É muito importante, porque sem esse ensinamento nós não tem como nós dizer que somos cristãos, porque o Velho Testamento não tem como separar do Novo Testamento. Que diz assim, ó, ao contrário de muitos, Paulo sabia que os ensinamentos do Antigo Testamento jamais cuidariam ou seriam ultrapassados para este mundo. Em tempo oportuno, vale salientar a importância de diferenciarmos quanto à lei civil, cerimonial, moral. Ele Paulo dizendo, ele lembra a Timóteo que desde a tua meninice sabe a Sagrada Escritura, e também lhe diz o propósito dessa verdade e os feitos da permanência na mesma, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Não havia em Paulo e em nenhum outro escritor bíblico a dúvida quanto à importância da lei do Antigo Testamento para o Evangelho pregado por Cristo, ou por o Evangelho pregado por Cristo. O próprio Paulo já havia dito que: mas eu não conheci pecado senão pela lei, porque eu não conhecia consciência se a lei não dissesse não cobiçarás. Não é isso? Então Paulo, ele sabia da importância, né, verazmente do Velho Testamento. Muitos homens já tentaram separar a lei do Evangelho, mas todos que intentaram contra a verdade acabaram por destruí-la por completo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, né? Romanos capítulo 1, versículo 22. Então alguém tenta, de todas as formas, mudar esse detalhe. Prossiga aí lendo na tela, vou lendo aqui. Também vemos que, de alguma forma, Paulo defendia a perpetuação da mera tradição dos homens. Ou seja, Paulo defendia a perpetuação de mera tradição dos homens. Alguns entendem que, assim como Timóteo deveria permanecer naquilo que havia aprendido,
invariavelmente os cristãos de hoje devem permanecer naquilo que também receberam, independente da compatibilidade desse ensino com a sã doutrina. Pois Jesus já havia dito: porque deixaram o mandamento de Deus e tendes, ou seja, reter a tradição dos homens. É o que é mais acontecido nos dias atuais, né? A pessoa larga o mandamento de Deus e vai ficar com o mandamento, ou seja, a tradição de homens. Precisamos entender que o conselho dos homens não pode ferir a vontade da Sagrada Escritura. É dever do cristão perseverar na única verdade, revelada a seguir das instruções de Paulo. A quem, Timóteo? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, né? 2 Timóteo 3,15. Por isso é mister atentarmos para o dever do cristão conhecer toda a verdade de quem? De Deus. Toda a verdade de Deus, não é verdade? Para quê? Para a sua vida. Como poderemos obedecê-lo se não conhecermos os seus mandamentos? Como vamos obedecer a Deus se não conhecer os seus mandamentos? Só que as pessoas hoje não querem saber desse tipo de coisa, né? Quando fala o tempo da Bíblia, da verdadeira palavra, ele diz que não é bem assim, mas é porque quer ouvir coisas agradáveis, né? Por isso é mister atentar para o dever de conhecer toda a vontade de Deus. Se algum homem assim não proceder, se não se semelhará ao servo que recebeu um talento, né, e tendo medo de seu senhor, saiu e escondeu, mas no que o seu fim, as amarga palavra de Jesus. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. É Mateus capítulo 25, versículo 30. Você pode vasculhar aí na sua escritura, na sua Bíblia, o que é desse jeito que nós entendemos que o mundo está. Ou seja, a pessoa diz que está com medo, né, de errar, sei o que, vai escolher o talento. Mas a Bíblia diz que Jesus falou: peguei esse servo e lançai nas trevas exterior. Vamos que mais pela frente. Muito bem que falta de leitura não somente embrutece, mas torna-se pessoa do cristão mesquinho em sua vida. Já falei sobre isso. A falta de leitura nos permite gastar horas e horas na frente de quê? Da televisão, levantar e dizer. Televisão, WhatsApp, Facebook, as redes sociais, porque a comunicação cristã é uma comunhão calorosa, né? Não é isso, não é televisão, não é isso não. Hoje eu aproveitei a vida, fala desse jeito. Hoje eu aproveitei a vida, hoje eu me tornei alguém mais inteligente. É lamentável olharmos para as muitíssimas pessoas dentro das igrejas que gastam muito mais que o dobro do tempo dedicado à leitura e à oração em frente à televisão. Gasta muito mais tempo em frente à televisão, né, do que com leitura e oração. Certamente desconhece a posição do salmista quando diz: não porei coisas más diante dos meus olhos, odeio aqueles que desviam, não se apegará a mim. Salmo 103, Salmo 101, verso 3. Triste cenário temos quando olhamos a quantidade exorbitante de dúvidas que nos circundam. Não que as dúvidas sejam sinônimo de falta de leitura ou eficiência de pensamento, mas são dúvidas tão claramente respondidas na Bíblia que perguntamos se tal pessoa já leu a Bíblia por completo. Já leu a Bíblia toda? São pessoas que andam cheias de dúvida, mas aí tem essa pergunta: será que a pessoa já leu a Bíblia toda? Não é verdade? Certamente não, porque a Bíblia responde todas as nossas perguntas, todos os nossos questionamentos, né? Continua lendo na tela. É preciso notar também que muitos cristãos confundem cristianismo com autorrealização e chamam que a melhor maneira de aproveitar a vida é sendo cristão. Não ouso duvidar de que não há nada mais valioso para o homem do que viver para a glória de Deus, pois esta é a finalidade de nossa criação. Efésios capítulo 1, e versículos 5 e 6. Mas isto é muito diferente da proposta que diz que o cristianismo traz apenas boas sensações e bons pensamentos para a vida cotidiana. Assim como não podemos confundir doutrina com piscina, de igual modo não devemos crer que a vida cristã será um mar de rosa
em meio a esse mundo hostil que diz Jesus e Paulo. Jesus falou que basta cada dia o seu mal. E Paulo diz que o homem ia de mal a pior, vivendo, aprendendo e ir por diante. E nunca chegou no conhecimento da verdade. Ou seja, as mulheres e os homens. Não? Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, ou seja, o mundo jaz no maligno. João fala disso na sua epístola, capítulo 5, versículo 9. Primeira epístola de João, primeira carta, né? Quando Paulo escreveu dizendo que tal ensinamento aprendido por Timóteo pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus, ele objetava da importância para a vida de Timóteo em meio aos crentes, ou seja, em meio ao povo ímpio e depravado, né? Então é isso que nós encontramos nos dias atuais, um pessoal ímpio e depravado nos dias do nosso meio. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, lemos, deixa eu mudar aqui, né? Dá uma olhadinha na tela, enquanto eu vou lendo aqui, você vai acompanhando na tela, não é verdade? Em Deuteronômio 4, 2, lemos, não acrescentareis as palavras que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos o mando. O povo de Israel precisava entender que nada além daquilo que lhe estava sendo revelado deveria constituir base para a sua vida. A base para a vida do homem na terra é a Escritura, mais nada, não precisa acrescentar e nem diminuir. E já falei aqui algumas vezes e repito, nos dias atuais o que mais nós encontramos? Obreiros, pastores dizendo que nem tudo é pela palavra. Ou seja, aquilo foi escrito, mas não é bem assim. É a mesma frase que a serpente usou com Eva. A serpente falou desse jeito com Eva. O Senhor não pergunta ao povo se eles estavam felizes com o mandamento recebido. Deus não perguntou. E nem lhe falou que aqueles mandamentos e as leis lhe proporcionaria uma vida cheia de regalia aos olhos dos homens. Mas tão somente disse que aquela era a sua verdade e por isso deveriam segui-la, porque o Senhor teu Deus, é um fogo que consome, um Deus zeloso. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. Então, nós precisamos, né, drasticamente, de prosseguirmos a jornada, não é verdade? Ao qual nós estamos a falar nesta manhã. É uma jornada um tanto difícil de prosseguir, mas esta é a verdade, né? Precisamos sempre expor, ou bem dizer, ou falar da palavra do eterno Deus. Então, é o que nós estamos vivenciando nesses dias de hoje. É quando Paulo, né, também profetiza esses dias que já chegou. Qual é esses dias? É os dias ruins, é os dias trabalhosos, ao qual nós estamos nele, e somente Deus é que podem dizer o quanto, ou nos revelar o quanto a palavra pode ser útil aos nossos corações, não é verdade? Aqui eu coloquei com uma mulher, né, meditando na palavra, lendo a palavra, tipo andando pela rua. A ilustração que eu achei na internet, coloquei aqui para você só refletir aí. Verdade? E será que nós andamos preocupados assim, andando pela rua? Que lá em Deuteronômio está escrito, né? Medite nesse livro, andando pelo caminho, ao trabalhar, ao levantar, ao deitar. Também coloquei um homem, né, tipo num ponto de ônibus, também lendo a palavra. É o que eu coloquei aqui. Coloquei um outro em casa, né? Lendo a palavra, escrevendo, né, alguma coisa, como eu coloquei aqui, ó, né, algo para o coração dele e de outras pessoas, não é verdade? Eu também coloquei aqui uma pessoa tão preocupada, que ele é uma mulher, né, pegou uma lâmpada, uma lupa e à noite foi procurar na Escritura Sagrada. Ou seja, é somente através da Escritura Sagrada que podemos, né, sobressair e falarmos e vivermos a palavra do eterno Deus. Isto é uma reflexão que eu trouxe para o seu coração, que você deve permanecer naquilo que você aprendeu, sabendo que tem aprendido. Só que hoje a proposta é outra. Nós encontramos não poucos, mas muitos obreiros dizendo que os tempos são modernos, temos que criar novas coisas para chamar a atenção do povo. Quando cria novas coisas para chamar a atenção do povo,
É como Arão criou o bezerro de ouro para chamar a atenção do povo. Que o povo havia dito para Arão, né? Esse Moisés que desapareceu, nós não sabemos quando vai voltar. E assim era todas as vezes. Que o povo achava que a palavra de Deus ficava antiquada, o profeta ficou velho, igual Samuel ficou velho, e eles pediam um novo rei, e Deus deu para eles Saul. Se geralmente é assim, as pessoas querem substituir aquilo que Deus recriou por algo que é bem inusitado. Substituir a palavra não, permanece naquilo que aprendeu. Igual hoje, por exemplo, você já não vê mais falar que é pecado fazer aquilo ou aquilo outro. Diz que é que os tempos são modernos. Se nós não fizermos alguma coisa para conquistar o povo, vamos perder todo mundo. Se as pessoas saírem da congregação, porque já é perdido mesmo, já não é salvo mesmo. E você, quando executa a verdade, também a sua salvação já era. Você como obreiro de Deus. Tranquilo? Então faz igual Paulo disse a Timóteo. Continua na verdade, anunciando a verdade e vivendo a verdade. Porque para isso nós somos chamados, para ser servos da verdade, servos da luz de Cristo. Deus em Cristo Jesus vai te esclarecer muito melhor. Se você pegar esse livro, né? Examinar esse livro, ler este livro 24 horas por dia, meditar nele, porque esse é através desse livro é que nós encontramos que é aquilo chamado vida eterna. Jesus disse para os fariseus, censurando os fariseus, os doutores da lei, os escribas, os religiosos da sua época: vocês ficam examinando a escritura porque vocês sabem que é nela que tem a vida eterna. Aí Jesus vai falar para eles: mas contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Jesus falou desse jeito para aquela turma. Hoje também é assim. Muitos obreiros sabem a escritura, sabem que nela tem a vida eterna, sabem que é ela que testifica de Jesus, mas contudo não quer mudar de vida. Ir até Jesus é mudar de vida. Tranquilo? Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.